Olá, juniores, bom dia. Vamos começar, mais um EBD nesse domingo, todos animados. Vamos lá, eu também, animada para a gente continuar falando, sobre a reforma, como aconteceu, por quê, quem foram as pessoas que ajudaram para que essa reforma acontecesse. Para começar, vamos falar nosso tema. Nosso tema é a Batalha da Fé Cristã. Vamos falar juntos? A Batalha da Fé Cristã. E a divisa está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Vamos repetir também, você aí na sua casa? Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho, Vocês viram com a tia Bia semana passada, o que é a reforma, Por que é a reforma? É a reforma protestante, por que ela aconteceu. E ela falou sobre Agostinho, falou um pouco sobre a vida dele, que ele foi também um dos reformadores, e começou a falar também sobre os 5 solas da reforma, E hoje a gente vai falar sobre o somente a fé, sola fide, somente a fé. E para começar, a gente vai falar também, sobre Lutero, que foi também um dos reformadores. Mas vamos orar, para a gente começar a pedir a direção do nosso Deus. Senhor, muito obrigada por essa manhã. Nós estamos aqui na Tua presença para estudar a Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Que o Senhor ajude, Senhor, me ajude como professora, tá passando esse conteúdo para os juniores e ajude a cada um deles também a estar, Senhor, atentos, conseguindo prestar atenção e aprendendo, Senhor, sobre a Tua palavra e sobre, Senhor, toda a história que o Senhor construiu ao longo desse tempo para que hoje nós tivéssemos acesso à Tua palavra da forma que ela é hoje. Muito obrigada, que o Senhor nos ajude nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, pessoal, a tia Bia, como eu falei, já falou, já deu uma introdução e falou sobre Agostinho e citou os 5 solas. Hoje a gente vai estar falando sobre somente a fé, sola fide. Acho que é assim que se pronuncia. E, só para a gente lembrar, os 5 solas são princípios, são pilares, é como se fosse a base da reforma protestante. E eles contrastavam com todas as ideias que a Igreja Católica passava para os seus fiéis naquela época. Eles vieram de encontro, eles foram para bater de frente, para chamar o povo para ir para outra direção. Não era bem assim que a Bíblia falava, não era como a Igreja estava colocando para o povo. E aí o primeiro é o somente a fé. E aí, para a gente começar a falar, eu vou ler aqui, tem um encartezinho. Vai ficar ao contrário para vocês por conta da gravação. Mas depois eu vou tirar uma foto e vou mandar para vocês, que tem várias referências, tá? Que vão dar base para esse pilar. Depois eu vou mandar para vocês a foto direitinho dessas referências. Mas eu vou ler uma aqui com vocês, que é de Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10, que fala o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outro momento, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça somos salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, esse princípio do somente a fé, ele vai falar que a fé não vem pelas obras, Ele vai retificar que a Bíblia ensina isso, Já antes da reforma era o contrário, As obras eram colocadas como algo muito importante para a salvação das pessoas. Mas aqui nesse texto de Efésios a gente viu que não,
e não é verdade. E por muitos versículos, muitas partes da Bíblia isso é dito. Só que as pessoas não tinham acesso a isso naquela época. Elas acreditavam que quanto mais coisas boas elas faziam, mais elas tinham um pedacinho do céu garantido. E então os reformadores, né, que começaram, né, a estudar realmente a Bíblia e ver que não era assim, começaram então, através desse princípio, mudar um pouco o pensamento das pessoas. E aí esse princípio diz basicamente, é o ensinamento de que a fé em Jesus Cristo, sem qualquer interferência ou necessidade de boas obras, somente a fé é suficiente para a nossa salvação. Embora na teologia protestante, à luz dos escritos de Tiago, podemos assim classificar que a fé salvadora é sempre evidenciada, mas não determinada pelas boas obras. Ou seja, para sermos salvos, não precisamos de boas obras, mas precisamos da fé. Mas essa fé, ela pode ser vista, ela pode ser evidenciada, ela pode ser colocada em prática através das boas obras. É isso que a Bíblia ensina, né? Não era bem isso que a Igreja Católica ensinava. Para a salvação, ela era determinante, segundo a Igreja Católica. Mas o que a Bíblia ensina é isso, tá? Ela não é determinante. A fé é determinante, sim, para a salvação, e não as obras. Nós precisamos ter fé, crer no Senhor Jesus para sermos salvos e não fazermos coisas, né? E aí tem uma outra descrição aqui, né, falando, reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é colocada, né, nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Jesus foi suficiente para que a nossa salvação acontecesse. Ele pagou esse preço por nós, né? Ele ter morrido no nosso lugar foi suficiente para que o preço fosse pago. Nada mais é preciso ser feito. Nós precisamos sim, ter fé, crer nesse poder salvador de Cristo sobre as nossas vidas, né? Essa é a nossa parte, é o que nós precisamos fazer, é crer. Mas o restante, Cristo já fez por nós. As obras não são determinantes para a nossa salvação. Então esse é o princípio, né? Somente a fé. Fique gravadinho aí. Foi um dos motivos, né, para que a reforma acontecesse. Certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre o reformador Martinho Lutero. Vamos lá? Então, pessoal, a gente vai ver um vídeo agora. Vou postar aí no grupo. Esse vídeo, se eu não conseguir encaixar aqui, porque eu não lido muito bem. Se eu conseguir encaixar, já vai direto. Se não, eu vou postar aqui no grupo um link com a história sobre Lutero. É um vídeo ilustrado, né? Pra gente poder entender bem, gravar bem as informações. Então, fica ligado aí, presta atenção em tudo que esse vídeo vai falar sobre a vida de Lutero. Vamos lá? Você sabe o que é Playmobil? Adivinhe qual é a figura mais vendida da história da Playmobil? Martinho Lutero. Mas é uma ironia poder comprar o Lutero como um ícone. Isso porque Lutero não era do tipo de se autopromover. Ele não almejava virar história. Queria sim que o mundo conhecesse a sua história, a maravilhosa história da salvação. Nós muitas vezes ouvimos a sua história de um ponto de vista histórico. Porém, vamos ver o que aconteceu aqui do ponto de vista espiritual. Cerca de 30 anos depois de Cristo, Jesus havia dado a sua vida e o caminho estava aberto para todos se achegarem livremente a Deus confessando seus pecados. Aqueles que confessaram seus pecados posteriormente foram chamados de cristãos. Eles se agrupavam como uma família para encorajar uns aos outros. Novos membros chegavam e os mais antigos ensinavam os louvados. E então a coisa começou a ficar feia. Os mais velhos se desviaram da palavra de Deus e adicionaram regras desnecessárias. Como se isso não fosse ruim o suficiente, depois desses ainda se levantaram outros que cobiçavam o poder e perceberam que teriam total autoridade sobre os cristãos se cortassem a comunicação entre eles e Jesus Cristo. Para isso, tiveram que se intrometer em duas coisas, nas orações e nas escrituras. Referente à oração, passaram a ensinar que tem um intermediário entre Deus e o homem. Porém, a Bíblia claramente diz em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O segundo passo foi dizer que apenas a igreja tinha autoridade para interpretar a Bíblia e passaram a lê-la em latim. Mas então, em 1415, um homem chamado de Ian Hus entrou em cena.
isso 100 anos antes de Martinho Lutero. Ele leu a Bíblia e disse: "Ei, espera um pouco, isso é diferente do que a igreja está ensinando." Então a igreja disse: nós vamos te jogar na fogueira. E fizeram exatamente isso. Porém, antes de morrer, já na fogueira, pegando fogo, ele entoou: "Hoje vocês assam um ganso", referindo-se ao seu sobrenome que significa ganso. "Mas ainda virá um cisne, que esse não poderão assar." E esse cisne veio 100 anos depois. Eles tentaram assá-lo, porém não puderam. Seu nome era Martinho Lutero, e ele destruiu a tirania da Igreja Católica. Agora, Martinho é um cara normal, que quer se tornar um advogado, mas um dia ele se encontra em uma tempestade, raios para todo lado. Temendo ser atingido por ele jura que se Deus o salvasse dessa, ele se tornaria um padre. Num tipo falou e fez, Martinho se encontra um padre católico. Agora, como um padre, ele tem acesso à Bíblia e passa a lê-la. Ele teme aquele Deus que conheceu na tempestade e fica com uma dúvida atormentadora: como posso me acertar com Deus? Então, ele tenta aquela forma religiosa, tentando subir a escada. Ele tenta orar por horas, jejuar, confessar tudo a um sacerdote, mas não funciona. Isso se chama santificação, ser uma boa pessoa. Basicamente, é isso que toda religião fala. Seja uma boa pessoa e você será aceito por Deus. Ser aceito por Deus significa justificação. Mas como disse antes, Martinho teme a Deus. E isso é importante, porque Salmo 25,14 diz: "O segredo do Senhor é com aqueles que o temem." Foi então que Deus abre seus olhos e dá a ele, pelas Escrituras, o entendimento de que o justo viverá apenas pela fé. Isso significa que é impossível fazermos caminhos próprios para chegar até o céu, mas que Deus, no céu, deu seu Filho unigênito, o seu único Filho, para morrer por nós, para que quem crer, ou seja, sem obras, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso significa que primeiro vem a justificação e depois a santificação. Na Bíblia, nós aprendemos que primeiro obtemos a graça de Deus, baseado na confissão de nossos pecados a Jesus, e então podemos, pelo Espírito de Jesus, ser transformados em bom. Isso é uma revolução para Lutero. Agora ele entendeu que o único jeito de chegar ao Pai Celestial é através de confissão de nossos pecados a Cristo e confiar em sua obra de redenção. Nesse meio tempo, a liderança católica está longe de temer o Deus vivo. Em vez disso, está usando o sistema religioso construído para o seu próprio interesse para se enriquecer. Eles explicam para os pobres que eles podem pagar dinheiro para ficarem quites com Deus. Em troca disso, eles ganham um papel chamado de indulgência. Martinho Lutero, muito interessado em ficar quite com Deus, ficou chocado, pois não conseguiu encontrar na Bíblia algo que defendesse isso. Então ele escreve 95 teses que ele quer discutir e prega o papel na porta da capela local, localizado em Wittenberg, na Alemanha. Mas, da mesma forma que foi com o mestre, assim também foi com seu servo. Cristo falou contra usar o templo para negócios, e Lutero falou contra a igreja feita em máquina de dinheiro. E os religiosos responderam unânimes: fora com ele. Porque uma vez que você mexe com o dinheiro e a influência dos religiosos, a amizade acaba rapidinho. Então, Lutero é chamado pelas autoridades religiosas para renegar e voltar atrás nas coisas que ele escreveu e pregou lá na porta. E lá, perante os cabeças da religião, ele falou uma frase que mudou a Europa e o mundo: "A não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa nem nos concílios, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradizem. Sou obrigado pelas Escrituras que citei, e minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém." E essa é a segunda grande revolução que ele causa: pôr a Bíblia acima da religião da igreja. A equação da igreja era igreja mais Papa mais Bíblia em latim mais tradição igual a verdade. A equação de Lutero era Bíblia igual a verdade. Então, alguns dias após Lutero se recusar a renegar as teses, a igreja o declara um fora de lei e passa a caçá-lo. Para salvá-lo dos que queriam a sua vida, alguns bons amigos o sequestraram e espalharam a falsa notícia de que ele havia sido assassinado. Então ele passa as próximas 11 semanas escondido traduzindo o Novo Testamento para o alemão coloquial. E isso muda o jogo. Agora milhares de pessoas podiam ler o que Deus tinha a dizer, e o caminho para o céu estava novamente aberto e sem obstáculos. E o resto é história. Porém, hoje, 500 anos depois,
muitas pessoas, na verdade, quase todo mundo, é, novamente, ignorante quanto à palavra de Deus. Por quê? A estratégia do inimigo não mudou. Ele ainda quer que você dependa de religiosos e de suas regras ao invés de você mesmo ler a Bíblia. Mas a tática, essa sim mudou. Ao contrário de reter informação, ele te dá ela gratuitamente, em quantidade tão infinita que você não encontra mais a verdade e por fim desiste e deixa se consumir com entretenimento. Você poderia ler a Bíblia em apenas 2 cliques, mas você não vai, por causa do próximo jogo de futebol, o próximo capítulo de uma série, o próximo filme ou um próximo evento. E o resultado é o mesmo. Nós não lemos a Bíblia. Nós não conhecemos a Bíblia. Temos sim muitas opiniões sobre a Bíblia, mas sabemos o que ela diz? Sabemos a sua mensagem? Vamos nos encorajar para usar essa ocasião de 500 anos da Reforma para nos desligarmos do imenso consumo de entretenimento e ler o Novo Testamento. Na pior das hipóteses, você entenderá melhor o que moldou todos os aspectos do mundo ocidental pelos últimos 500 anos. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like e compartilha com seus amigos. E se você quiser ver mais desse conteúdo, se inscreva no nosso canal. Talvez você nunca tenha ouvido falar do Lutero, ou talvez já tenha ouvido. Mas, de qualquer forma, esperamos que esse vídeo tenha sido proveitoso para você e tenha te motivado a ler a Palavra de Deus. E como a gente viu, a salvação é 100% de graça e está disponível para todo mundo. Para mais detalhes do nosso canal, acesse nossa página crosspaint.tv. E se está gostando do conteúdo, fique ligado que tem mais vídeo no forno. Até a próxima. Falou! Então, vimos essa história, né, super interessante do reformador Martinho Lutero. Ele foi uma pessoa muito, muito importante, né, para que essa reforma protestante acontecesse. E vocês viram que Lutero teve que ser muito corajoso, né, nessa história, nesse período que o Espírito Santo começou a incomodar o coração dele, né, abrir os olhos dele para a verdade da palavra. Ele teve que ser corajoso para assumir esses princípios, assumir essa posição, essa postura de ir contra o que estava sendo ensinado naquela época. Naquela época, ir contra a igreja era algo muito sério, porque a igreja ela tinha um papel muito grande na sociedade. Mas ele foi corajoso. Deus capacitou eles, né, com coragem, com ousadia, para ele estar pregando as verdades que o Espírito Santo estava revelando ao coração dele através da Bíblia, porque ele tinha esse acesso direto à Bíblia, e ela começou a falar ao coração dele. E Deus encheu ele de coragem. Martinho teve que se submeter a um tribunal por causa da sua fé. Foi um momento tenso para a vida dele. Foi um momento muito difícil, porque ele ia contra tudo que estava sendo ensinado no mundo naquela época. Mas seu fundamento era a palavra de Deus. Com confiança no Senhor e em sua mensagem, Lutero declarou com muita ousadia: esta é a minha posição. Lutero assumiu a posição dele diante de todos, mesmo sabendo que ele ia sofrer grandes consequências por conta daquilo. Mas ele não quis negar a Deus. Ele não quis negar tudo que ele estava aprendendo com o Senhor, com a palavra de Deus. E nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, temos dito a mesma coisa? Esta é a minha posição? Nós estamos sendo firmes também, colocando para aquelas pessoas que não têm a mesma fé que a gente, que não crê no Senhor Jesus ou na palavra, ou que às vezes diz que crê, mas não pratica e não estuda como deveria ser. Nós estamos conseguindo ter essa posição, como Lutero, essa coragem. Então, se nós ainda não temos, precisamos pedir ao Senhor. Graças a Deus, se você já tiver essa posição tão firme como Lutero tinha. Mas se nós ainda não temos, se você ainda não tem, clame ao Senhor para que Ele te ajude a se posicionar. Porque, meninos e meninas, vai chegar um tempo que a nossa posição e a nossa firmeza na fé vai ser exigida. A qualquer momento da nossa vida, em várias situações, nós vamos ser desafiados a termos postura, a termos decisão, posição sobre a nossa fé, posição sobre a palavra de Deus. Então nós precisamos, primeiro, conhecer bem essa palavra e, segundo, confiar e mantermos firmes nessa palavra, em obediência ao Senhor. Não abrir mão por qualquer coisa desse mundo, certo? Então, queridos, essa foi
a contribuição de Martinho Lutero, né, na Reforma Protestante. E Martinho continuou a vida depois disso. Ele se casou, teve filhos, escreveu livros, deixou um legado muito grande para a humanidade, né, para a história da igreja, para a história da fé cristã. E ele tocava instrumento, que chamava alaúde, e gostava de contar piadas também. Era um cara bem humorado, então, né? E ele também escreveu hinos com letras muito bonitas. E eu vou colocar aqui, no final da nossa aula, um hino que Martinho Lutero escreveu, que já é conhecido por alguns, né, de nós. Quem não conheceu vai conhecer, vai gostar, tenho certeza, que é uma letra muito bonita, muito forte, muito bonita. E vou deixar também uma música que vai falar um pouco mais filosoficamente sobre a reforma, sobre as 95 teses que Lutero escreveu, tá? Então, vejam essas duas músicas aí sobre Martinho, né? Uma, na verdade, que ele escreveu, que fala sobre Deus, que é o nosso castelo forte, e outra sobre as 95 teses de Martinho Lutero. Fiquem ligados, porque são letras muito fortes e muito importantes. E que fique aí no coração de vocês, né, toda a mensagem que Deus quis que vocês aprendessem hoje, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo muito grande para vocês. Bye, bye. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas sais e astúcias infernais, iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza
tentando nos fazer pensar que por nossas boas obras chegaremos ao céu. Estão enlouquecendo ao ponto de falar que Deus precisa de rasas indulgências. Estão tentando nos convencer que por nossa força braçal abriremos os portões. Estão perdidos e cegos ao dizer que tudo que Deus tem pra você é condição. Quando sobe prega o que não interessa e diz que ganha mais aquele que oferta mais. E a verdade onde está? E a música em tudo e pouco tempo sobra para se pregar o que de fato importa. Estão adoecendo em comoção. Seja considerado todo aquele que disser paz, paz, sem que haja paz. Seja considerado justo todo aquele que disser cruz, cruz, sem que haja cruz. Mas à luz de velas um homem lê que o justo viverá pela fé. É o justo viverá. É o justo viverá pela fé. É o justo viverá. Quando sobe prega o que não interessa e diz que ganha mais aquele que oferta mais. E a verdade onde está?